Muito bem, começando aí com a pergunta do Lucas Guilherme. Samuel, numa possível volta do Cruzeiro à Série A, quem do elenco atual você manteria para jogar na Elite? Já começou daquele jeito, hein? Uma pergunta difícil, mas claro que o que é primordial em uma volta à Elite é não ter aquele sentimento de gratidão total a todo o elenco. A gente sabe, o Cruzeiro eu acho que tem um bom time e pode continuar confirmando o acesso, voltando para a elite, com alguns jogadores. Mas é claro que vai precisar dar uma reformulada no elenco, isso é fato. Então, não vou falar de nomes, mas tem vários atletas que vêm jogando bem e que eu penso que poderiam atuar em uma Série A de Campeonato Brasileiro. Mas, ô Lucas, eu vou até pedir desculpa aí, porque essa eu vou deixar mais para frente. Vamos ver que o pessoal também vai pensar no planejamento caso isso se confirme. Por enquanto, só na hipótese, mas vejo sim muitos atletas com condição de atuar em um retorno, caso se confirme do Cruzeiro, e a gente torce para que isso se confirme a Série A do Campeonato Brasileiro. Próxima pergunta, Luiz Fernando Ferreira. O que você acha mais vantajoso para o Cruzeiro, o Mineirão ou a Arena em Betim? Eu penso que a equipe do Ronaldo, ô Luiz, muito obrigado pela pergunta, vai pensar no que for melhor, porque agora é o dinheiro do Ronaldo, né? Então, se receber uma grande proposta de Betim, se for realmente muito vantajosa, o Cruzeiro vai estudar. Se o Cruzeiro conseguir um grande contrato com a Minas Arena, o Cruzeiro vai estudar. E claro que o que eu vejo é que a preferência seria continuar no Mineirão, mas para isso precisa ter uma novidade, vamos dizer assim, sobre um novo contrato, um contrato favorável para o clube. Caso isso não aconteça, aí a possibilidade de Betim, dependendo do que vai ser realmente o projeto, aí essa possibilidade pode ser real. Wesley Tadeu, Samuel, você acha que o Igor Lemos, que era um dos jogadores de mais destaque da base, ainda vai ter oportunidade no profissional esse ano? O Igor Lemos realmente é um jovem de potencial, deu azar de se machucar na copinha e só agora ele está voltando a treinar, o Wesley. Então por isso ainda tem mais um ano de sub-20, vai voltar a jogar no sub-20 e vai ser observado, assim como todos do sub-20, pela comissão técnica do Paulo Pessolano, mas não deixa de ser realmente um jogador de potencial. Vamos ver como seria em uma eventual aí subida para o time profissional do Cruzeiro. O Pedro Camilato. Samuel, qual sua análise sobre o jogo contra o Fluminense e sua opinião sobre esse confronto contra um time da Série A? Cruzeiro pode surpreender o Maracanã diante de uma campanha tão boa do Flu? Forte abraço para cima, Cruzeiro. Muito obrigado pela pergunta. Eu acho que serão dois bons jogos. O Fernando Diniz gosta de atacar, o Paulo Pessolano gosta de atacar. Claro que o Fluminense é favorito, não tem como negar, mas o Cruzeiro pode sim surpreender. Penso que o Neto Moura vai fazer muita falta neste meio campo do Cruzeiro, mas o foco mesmo, como disse o próprio comandante uruguaio, é voltar para a Série A. O que vier na Copa do Brasil a partir de agora é lucro. Se o lucro for passar de fase pelo Fluminense, chegar às quartas de final e continuar avançando, melhor ainda para o Cruzeiro. O que eu penso é que uma eliminação, se acontecer, não pode jogar por terra o principal, que é buscar o acesso na Série B do Campeonato Brasileiro. O Fabinho Soares. E aí, Samuca, por que o Daniel Júnior não está jogando? Antes da renovação estava atuando bem, agora sumiu, o que houve? Será castigo por ter endurecido as negociações? Ele até entrou naquele jogo contra o Vasco. Ele ficou um tempo sem treinar, não diria que é castigo, porque se fosse, poderia continuar treinando normalmente no Sub-20. Acho que é questão mesmo do Paulo Pessolano, de saber também como o Daniel vem treinando agora no profissional do Cruzeiro, de volta, né? E acho que é questão de tempo aí para ele ir ganhando mais minutagem, mais oportunidade para ser o grande jogador que ele promete ser. Ainda tem muito para acontecer, mas é uma boa opção. Não vejo por esse lado de punição por ter enrolado ali na renovação do contrato. Zuriel Luz Freitas dos Santos. Samuel, no acordo com a Minas Arena atual, procede a informação que o Cruzeiro só tem direito a 2 camarotes no Mineirão? E na Arena de Betim, o Cruzeiro teria direito a 80 camarotes? Um verdadeiro abismo, né? Explique aí as diferenças e detalhes. Abraço. Então, voltando nessa questão, hoje o Cruzeiro não tem contrato. O Cruzeiro tinha um contrato, que era até bom na época do Gilvan,
mas por inadimplência esse contrato foi rompido. Então agora o Cruzeiro tenta negociar um novo contrato. E dentro desse contrato, claro, ter mais camarotes. Realmente o Cruzeiro tem esse número inferior de camarote. O restante é a Minas Arena que faz a comercialização. E a Arena em Betim, o Cruzeiro teria, segundo o Vitório Medioli, 80% da receita líquida. Não em termos de 80 camarotes. Os números ainda não foram apresentados, então tem que aguardar. Ele disse que o Cruzeiro lá em Betim não faria nenhum investimento, teria a possibilidade de vender propriedades, camarotes, cadeiras e de lucrar até 150 milhões com isso. Então vamos ver, ainda é um projeto recente, pelo menos em termos de informações. Vamos aguardar em breve. O próprio Medioli disse que vai se encontrar com o Ronaldo para apresentar todos esses detalhes de uma possibilidade da Arena em Betim. O Johnny Caldeira. Samuel, gostaria de saber se o Cruzeiro pensa em fazer alguma coisa para os sócios torcedores que moram fora do Brasil. Tem o plano para o sócio no exterior, né? Eu achei inclusive o plano com muitos benefícios. É só procurar lá no site do Sócio 5 Estrelas. Se não me engano, é uma mensalidade de $21 e com muitos benefícios realmente. E com o passar aí da administração do Ronaldo, da SAF, eu acho que eles vão melhorar os sócios e precisa melhorar em todos os aspectos. O sócio hoje está crescendo de uma maneira impressionante por causa do voto de confiança que o torcedor vem dando à gestão do Ronaldo. Mas o sócio precisa realmente de melhoria para aí sim bater 100 mil, 150, que seja um número alto para o Cruzeiro ter ainda mais receita agora na SAF do Ronaldo Fenômeno. Vitor Matheus Costa. Fala, Samuca, a diretoria já pensa no cenário do ano que vem? Já tem planejamento em caso de acesso e em caso de ficarmos na B? Vou até bater na madeira aqui, viu, Vitor? Ficar na B não, pelo amor de Deus. Mas claro que o planejamento inicial foi gastar o que tem, tanto que o orçamento foi reduzido em mais de 60%. Aquele inicial lá do final de 2021 e para agora teve uma redução significativa. Então, o Cruzeiro hoje, se tudo der errado e permanecer na B, vai ter o orçamento sem ter gastado mais. Agora, pensando em um retorno à elite, o orçamento vai ser maior, o investimento vai ser maior, até porque se você voltar mesmo à Série A grande missão do Cruzeiro será permanecer. É um desafio que muitos times têm quando retornam à elite, principalmente agora com essas receitas reduzidas, mas é claro que o planejamento vem sendo feito por todo o time do Ronaldo Fenômeno. Denilson Nogueira. Boa noite, Samuel. Se a venda do Matheus Pereira concretizar, não corremos o risco do Guarani pedir o Bidu de volta? Não, são negociações diferentes. O Matheus Pereira, não sei se vai ser venda, se o Cruzeiro vai manter percentual e se a negociação realmente vai se concretizar, mas o Bidu é outra história, veio com parte dos direitos para o Cruzeiro comprar, se não me engano, 60%, então só depende do Cruzeiro uma permanência do Matheus Bidu, não tem nada a ver aí com essa possibilidade do Matheus Pereira, até porque o Matheus Pereira foi emprestado para o Guarani bem depois, ele chegou a estar na toca quando o Bidu já estava no Cruzeiro, só depois ele foi emprestado lá para o Bugre de Campinas. Janaína Pereira Marciano, gostaria de saber mais também do time feminino do Cruzeiro. No mais, agradecer por sua volta com o canal e que você seja muito feliz e próspero. Fico torcendo pelos seus 1 milhão de inscritos. Amém, viu, Janaína? Muito obrigado aí pelo carinho. O time feminino, eu tenho tentado trazer mais coisa e vamos, quem sabe, marcar também lives com a própria Kim, que agora é a diretora executiva do futebol feminino do Cruzeiro. O time está lutando para permanecer na elite, no Brasileiro Feminino A1, até tem uma diferença ali, faltando 2 jogos, de 4 pontos, e pode aí depender de outros resultados sim, mas hoje tem uma condição que talvez realmente permaneça para novos investimentos na próxima temporada, porque a ideia do Ronaldo é fazer um time feminino também protagonista aqui no Cruzeiro. O Rubson Santos. Samuel, por que o zagueiro Paulo, que parece ter muito talento, não tem oportunidade com o Paulo Pessolano? Ele chegou até a jogar em alguma oportunidade, mas é que o Paulo recentemente teve uma lesão, ele teve a perda da irmã, teve Covid e se recuperou dessa lesão. Já vem aí fazendo alguns jogos no Sub-20, tá bem e sendo observado. Se for a vontade do Pessolano, quem sabe em breve ele podendo treinar também com o profissional na toca. Por enquanto, até para pegar mais ritmo, vai jogando com o Sub-20,
mas o próprio Pessolano já disse que está de olho nessa garotada do Cruzeiro, que vê potencial nesses meninos e está observando sempre para puxar os jogadores para o time de cima. O Ângelo Barros. Cruzeiro planeja trazer jogadores para quais posições na janela de transferências do meio do ano? A diretoria considera que podemos perder algum jogador neste período? Muito obrigado pela pergunta. Primeiro, a diretoria está estudando possibilidade, sim, de buscar alguns nomes para reforçar o Cruzeiro. Eu já falei sobre isso, de não ser contratação bombástica, aquela de buscar em aeroporto, mas sim jogadores pontuais para incorporar este elenco dentro do padrão salarial, padrão financeiro que o Cruzeiro vem praticando. E sobre perder atletas, o Pedro Martins disse aqui no canal na live que não considera essa possibilidade, que vê hoje todo mundo muito focado neste projeto de voltar com o Cruzeiro para a elite do futebol brasileiro. A Aninha Gil. E o Marco Antônio vai seguir no Cruzeiro? Vai ser negociado porque não teve novas chances no atual elenco, apesar de ter demonstrado ser um jogador promissor. O Paulo Pessolano já disse sobre isso, que ele enxerga o Marco Antônio como um jogador de potencial, mas que precisa de mais intensidade. O Marco vem treinando, vou até tentar falar com o staff do Mike para ver se aconteceu alguma coisa em termos de possibilidade de saída, porque o Pedro Martins disse aqui na live que chegou a estudar uma possibilidade de empréstimo antes do fechamento da janela e não se concretizou. Vamos ver agora na próxima janela o que vai acontecer, mas a princípio está treinando normalmente na Toca da Raposa 2. O Ítalo Rios Miranda. Samuel, em que pé está a investigação da diretoria passada do Cruzeiro? Ninguém mais fala, não tem punição? Dá uma olhada pra gente. Triste ver isso terminar em pizza. Está no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, todos já foram indiciados, formação de quadrilha e tudo mais. Tem dinheiro bloqueado, contas bloqueadas, mas a etapa ainda segue de investigação no TJMG. E até eu vi alguém comentando sobre aquele seguro que o Cruzeiro fez, teria que ter o ajuste final de toda essa investigação e condenação e todos os trâmites burocráticos para aí sim tentar esse pedido do seguro, que seria na casa de 20 milhões de reais. Enquanto está no Tribunal de Justiça de Minas, na Justiça, não tem como se fazer nada. Diego Rocha. Samuel, Lucas Crispim está afastado do time do Fortaleza. Seria uma boa para o Cruzeiro? O Crispim, na época que saiu do Guarani, ele foi, se não me engano, para receber um salário muito alto no Fortaleza. Eram várias equipes brigando pelo Lucas Crispim. Até o América estava interessado na época. Então não sei como seria essa condição. Para um salário alto, é sem chance o Cruzeiro pagar. E nem tenho nenhuma informação se está nos planos, enfim. Se o atleta foi afastado lá no Fortaleza, acho que muita coisa ainda vai acontecer até que ele